Boa tarde a todas, todos e todes. Hoje, 22/10, eu sou a mediadora, né? Eu sou a mediadora, eu serei a mediadora de uma mesa virtual muito interessante, em que falaremos sobre cultura e diversidade. Essa ação de hoje, ela faz parte de um ciclo temático que tem sido encaminhado, realizado pelo Centro Cultural da USP de São Carlos, Cultura que Margeia, tentando tratar de assuntos fundamentais para o nosso dia a dia, para a vida social, para a vida coletiva, sempre colocando foco na amplitude, na transversalidade, na representatividade. Então, eu trabalho no Teatro da Universidade de São Paulo, o TUSP, eu divido o mesmo prédio, eu trabalho no mesmo prédio da equipe do Centro Cultural, nós dividimos o espaço, e essa ação específica de hoje, nós construímos em conjunto. Então, uma construção do Centro Cultural da USP de São Carlos, do Teatro da USP e do Grupo Coordenador de Atividades de Cultura e Extensão de São Carlos, todos setores extremamente interessados e que têm esse objetivo de construir políticas públicas no setor cultural, políticas públicas que atendam à comunidade universitária e à sociedade de forma geral. Então, quero dar um oi aqui especial aos nossos convidados. Temos 3 pessoas especialíssimas aqui. Eu vou apresentar esse grupo, apresentar essas pessoas para vocês. E aí a gente vai começar. Num primeiro momento, a gente vai ter a fala do Wilson, depois vamos para a Manfrim, e depois vamos para Nega MC, depois vamos para Manfrim. Vamos falar um pouquinho da trajetória dessas pessoas. Eu vou dizer aspectos gerais da trajetória de vocês, mas eu gostaria que vocês tivessem liberdade para complementar tudo que vocês quiserem no momento das suas falas. Então, temos o Wilson Alves Bezerra. O Wilson é poeta, tradutor, escritor, crítico literário e professor de literatura. É líder do grupo de estudos Arquipélago, grupo dedicado à literatura escrita por mulheres no Cone Sul. O Wilson também é docente do Departamento de Letras da UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos, onde atua na graduação e atualmente é coordenador da pós-graduação em estudos de literatura. Nós temos Thalita Silva, Nega MC, da cidade de São Carlos, mãe preta, periférica, traz em suas letras de rap a crítica ao sistema genocida, ao abuso de autoridade, preconceito, violência contra a classe trabalhadora. E temos Manfrim, atriz, diretora, arte educadora, figurinista, palestrante, dramaturga, formada em artes cênicas e interpretação teatral pela UNB, idealizadora e criadora da coletiva Profanos de Teatro, em que atua como diretora e performer. Então, bem-vindas, nossos convidados, e muito feliz de estar aqui com vocês para discutir esse tema atravessado, né? Foram perguntas que foram colocadas previamente, ou seja, o que é diversidade na cultura, o que é diversidade no setor cultural, o que é diversidade quando a gente fala de linguagens artísticas, e também qual que é a importância hoje da gente tratar do setor cultural, do setor artístico, pensando, sim, em recortes
de raça, de etnia, de gênero, de classe social, o quanto é fundamental isso para a gente atualizar os debates, as nossas práticas, as nossas áreas de atuação. Então é isso. Começamos então por Wilson, certo? Muito bem. Obrigada. Obrigadíssimo, Cláudia, pela abertura, pela apresentação, pelo convite. Agradeço também o pessoal do Centro Cultural da USP aqui de São Carlos, do TUSP, e as queridas Nega MC e Manfrim, que vão estar comigo aqui nesse debate. Eu gostei tanto, eu nem disse isso para a Cláudia, mas eu gostei tanto do convite, porque a gente, hoje em dia, intuitivamente, a gente sabe que tem que ser diverso, a gente sabe que tem que abrir espaço para todas as vozes, mas eu gostei muito da proposta ser em forma de pergunta. Tá bom, a gente tem que fazer isso, mas por quê? E aí, desde o dia que eu recebi o convite, tenho me perguntado por quê. E mais que isso, tenho perguntado de que jeito que eu posso responder isso. Eu sou poeta, eu sou filho de retirantes nordestinos, eu era da periferia de São Paulo, eu sei que a poesia que eu faço hoje, por exemplo, que é uma poesia política, é uma poesia que está à margem da sociedade, mas eu vou responder de outro lugar essa pergunta. Desse lugar aqui eu podia dizer algumas coisas. Com esse outro currículo acadêmico que a Cláudia me apresentou, eu posso dizer mais algumas outras. Então, eu vou responder essa pergunta e vou colocar algumas provocações a partir desse lugar, de professor de literatura da Universidade Federal de São Carlos. E aí eu vou dar um passinho atrás para depois a gente pensar o lugar em que a gente está. Então, o que eu vou tentar fazer é falar como é que a gente chegou até aqui. Desde o século XVIII, século XIX, existe... E aí eu vou... Mais uma coisa, né, só um parênteses. Eu vou falar da perspectiva da literatura, das letras em geral. Tá? Então vai ser a partir daí que eu vou me colocar nessa discussão, mas nada impede que depois na conversa eu possa falar como poeta, como outras coisas. Existe, então, um consenso lá no século XVIII, no século XIX, que literatura é bom, que literatura, mais que bom, é necessário, que literatura forma a gente. Existe um pensamento humanista, dizendo que a literatura nos forma e que a literatura nos torna pessoas melhores. Sim, esse é o núcleo do pensamento humanista, e se eu falando isso para vocês hoje, todo mundo vai estar de acordo que, claro, literatura é legal, é bom, fala da nossa cultura, transforma a gente em pessoas melhores. Esse é um pouco o lugar comum sobre a literatura. Eu vou, por exemplo, o Ítalo Calvino diz que um livro clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que ele tinha para dizer. Que os clássicos são aqueles livros que chegam até nós, trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa, e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes. Então a literatura seria esse lugar onde o conhecimento, a cultura, os valores estão colocados. Eu também acredito nisso. Porém, eu falei para vocês século XVIII, século XIX, o que aconteceu no século XX com toda essa cultura humanista? A gente teve 2 guerras mundiais. A gente teve o fascismo na Itália, a gente teve o nazismo na Alemanha, a gente teve campo de concentração, a partir dessa alta cultura, a gente teve uma ideia de que os judeus tinham que ser destruídos, na perspectiva ariana, de que eles eram uma raça inferior. Ou seja, toda essa ideia do pensamento humanista não impediu 2 guerras mundiais, não impediu o genocídio. E aí a gente chega na metade do século XX com essa crise, né? Falando, puxa vida,
o humanismo era tão bom, ouvir música clássica, ler a literatura clássica, isso tudo que nos faria pessoas melhores não impediu a barbárie. Assim como a gente no Brasil, há 2 anos atrás, a gente tinha um professor universitário que difundia, de uma certa forma, esses valores, e a gente tinha uma outra figura absolutamente contrária à cultura, e o bom senso levaria a votar em um, mas não, se elegeu o cara que defende a barbárie. Então, assim, o pensamento humanista ele pode ser um negócio interessante, com o qual a gente concorde, mas tem outras coisas em jogo e ele não dá conta. Ele não dá conta da nossa vida em sociedade. E desde de meados do século passado, do século XX, começaram a se fazer outras críticas muito fortes ao pensamento humanista. Uma delas é que quando eu falo humanismo, e aí a gente parte de uma ideia do humano, ou do homem, e aqui o termo do humanismo é homem mesmo, não é nenhum outro, não é humano, não é mulher, é o homem. Essa ideia do homem e desses valores supostamente universais, ela começou a mostrar outra cara dela. Quando eu digo que o humanismo difunde as ideias e os ideais do homem, é isso mesmo. Esse universalismo ele exclui muita gente. Ele exclui as mulheres, ele exclui as outras sexualidades diversas, ele exclui os não europeus. Então, a crítica ao pensamento humanista é que é um pensamento patriarcal, heteronormativo e excludente. Mas, então, isso coloca em xeque essa ideia da universalidade. Porque se é uma universalidade da qual eu, que sou afrodescendente, não faço parte, a Manfrim, que vai falar com vocês daqui a pouco, não faz parte, a Negemessi não faz parte, a Cláudia não faz parte. Então, a primeira pergunta é, por que nós estamos aqui falando de cultura? A gente não se autoriza a falar da cultura a partir desse lugar, porque a gente está à margem dentro desse pensamento. Então, esse é um primeiro ponto. E aí, o que acontece? Nos Estados Unidos, ali pelos anos 80, começa a emergir na universidade, a partir também de movimentos sociais, uma ideia de um multiculturalismo, justamente com essa crítica que eu comecei a trazer aqui para vocês. Dizendo, puxa vida, mas se os afrodescendentes, se os latinos, se as mulheres, se os gays, as lésbicas e todas as outras sexualidades não estão presentes, alguma coisa está errada. A gente precisa homem da Europa. Então, o que passa a acontecer nesse momento nas universidades americanas nas últimas décadas do século XX é o movimento de se perguntar sobre onde é que estão as mulheres na história da literatura. Eu vou falar só da literatura, isso é geral, mas eu só falo da literatura porque é o que eu conheço um pouquinho mais. Onde é que estão as mulheres? Onde é que estão os afrodescendentes? Onde é que está? Cadê? Cadê a diversidade? Cadê a pluralidade? Isso coloca a gente num lugar de colocar uma interrogação sobre o cânone. Então, se o humanismo não é para a humanidade, é para os homens, o que sobra para a gente? A gente não vai estudar mais literatura, a gente vai queimar, e eu acho que é esse um pouco o impasse que está colocado para nós, hoje em dia. Por exemplo, a gente pensar na universidade brasileira, pensar na minha universidade. Há 20 anos atrás, quando eu estava lá me formando no curso de letras, eu podia dizer para vocês que de literatura brasileira não estudei nenhuma mulher. Tinha Clarice Lispector, mas era num curso optativo. Em hispano-americana,
eu estudei uma mulher que é uma poeta do século XVII, mexicana, que é a Sor Juana, que essa não tinha como, como se desviar dela. Assim, ela é uma autora que não dá para se desviar dela. Uma, perguntar sobre os autores negros da literatura brasileira, não tinha essa pergunta, não tinha nada disso. Isso foi uma coisa que aconteceu, que passou a acontecer na universidade, em geral na universidade, nas federais, começou a acontecer com mais força, por dois motivos. Primeiro, porque essa discussão que eu estou situando nos Estados Unidos, ela começou a chegar aqui aí por 2000 e pouco, quando gente da minha geração estava começando a fazer mestrado, doutorado, e a gente teve, ao mesmo tempo, nas universidades federais, as políticas afirmativas. Aqui na Federal de São Carlos, de abrir cota para afrodescendente, para indígena, depois para estudante de escola pública. Isso transformou... Bom, primeiro, teve uma crítica grande a isso. Naquele momento, vai cair o nível, agora vai entrar esse monte de pobre preto aqui, vai cair o nível da universidade, era o que se dizia. Na verdade, assim, o que eu posso dizer, eu estou aqui na UFSCar faz tempo, faz 16 anos. Então, eu vi uma coisa bem interessante. Eu vi que a universidade mudou sim, mudou muito, e ela ficou muito mais diversa. Em geral, quem estava ali no curso de letras eram mais os filhos e as filhas das burguesias aqui do interior de São Paulo, e aí começou a vir gente com um perfil mais parecido com o meu, assim, estudante pobre, de escola pública, e com outro olhar, com um olhar mais crítico. Isso tem levado estou dando um exemplo local para dizer que essa busca da revisão do cânone, daquilo que se tem que ler, começou a mudar bastante. E aí, ao mesmo tempo que tem essa busca de um olhar mais plural, tem do outro lado uma defesa de que a gente não pode fazer isso. E tem um livro, que é esse aqui, para dar um exemplo para vocês, O Cânone Ocidental, de um norte-americano chamado Harold Bloom. Acabou de morrer, morreu uns 2 anos atrás, é um crítico bem importante. E ele diz, a gente não pode, o cânone está lotado, já tem muita gente nele. E é verdade. A gente, ao longo dos séculos, tem muitos escritores, mas nesse livro aqui, por exemplo, tem 2 mulheres. Não, mentira, só tem uma. Eu estou olhando aqui, só tem a Virginia Woolf. Então tem uma mulher do hemisfério norte. Latino-americanos tem 2. Tem o Borges e o Neruda. Ibero-americano, para a gente aumentar mais ainda, tem o Fernando Pessoa. Todos os autores desse cânone ocidental são todos de língua inglesa, tirando 3 ou 4. Então, ele chega a dizer, vou citar para vocês, pode-se idealizar interminavelmente a substituição de padrões estéticos por considerações etnocêntricas e de gênero sexual, e as metas sociais podem ser de fato admiráveis, mas só a força pode juntar-se à força, como atestou perpetuamente Nietzsche. Então ele está dizendo, não cabe mais ninguém, já tem muita gente e não é um critério de etnia ou de gênero que vai mudar isso. É uma falsa questão. Se a gente para pensar na literatura brasileira, a gente vai chegar no Machado de Assis, que ninguém nunca disse que era preto para nós, né? Na escola nunca se dizia isso, no Lima Barreto. Se a gente for pensar nas mulheres, tem a Gilca Machado, que faz uma poesia erótica no começo do século XX, e foi absolutamente silenciada. E aí tem as autoras mais recentes, Hilda Hilst, a Clarice, que é canônica. Então é uma falsa questão dizer que não cabe mais ninguém, cabe muita gente. De fato tem um problema, tem muita gente, a gente não consegue mais ler o cânone todo, você não consegue ler Don Quixote, do Cervantes, não consegue ler a Divina Comédia, Ilíada, Odisseia, a literatura do século XIX, não dá para ler. Mas isso, eu acho que aqui entra o ponto. A gente precisa reler a literatura brasileira entendendo que o Lima Barreto era o cara marginalizado no começo do século XX, que ficou do lado, foi posto de lado pelo modernismo brasileiro, acabou
taxado como louco, acabou preso no hospício, mas que era o cara que falava de racismo, falava de preconceito, estava lá. A gente tem o Abdias do Nascimento fazendo teatro, defendendo os negros nos anos 50. Então, tem que recontar essa história, porque o Brasil. Porque é o seguinte: quando a gente fala, já estou me encaminhando para o final, só vou estourar 3 minutos, juro. Quando a gente fala do humanismo, ou do cânone, ou dos clássicos, o que a gente está dizendo é que a gente tem um conjunto de valores, que é aquilo que eu estava falando lá no começo, que a gente quer levar adiante. Só que a gente está percebendo, e assim, eu concordo que tem obras de arte maravilhosas que a gente não tem que jogar no lixo, mas a gente precisa rever essas obras de arte de outro lugar, porque a gente está em outro lugar. A sociedade mudou muito, eu vou dar exemplos concretos. Então, os valores que eram universais no século XIX, eles não são universais no começo do século XX, quando as mulheres começam a participar da vida pública, quando as mulheres começam a trabalhar, a votar, a ser votadas. Então, o feminismo ele surge porque tem uma grande pergunta, falando, bom, a mulher que passou séculos com um papel doméstico passa a ter um lugar público, qual que é o lugar dela nessa sociedade? Então, a primeira reflexão das primeiras feministas, eu estou pensando, por exemplo, numa argentina chamada Alfonsina Storni, que é essa poeta maravilhosa que eu acabei de traduzir. Estou muito feliz porque esse livro saiu com 100 anos de atraso no Brasil. A Storni começa a se perguntar, bom, as mulheres agora têm que trabalhar, mas elas vão continuar usando roupa do século XIX? Assim, são perguntas banais. As mulheres, por que as mulheres não podem votar? Elas não pensam? Elas não podem decidir? Então, isso faz, quer dizer, a chegada das mulheres na vida pública leva a que haja todas essas perguntas. E leva que até hoje as pessoas, a gente esteja se perguntando, mas por que a gente não tem candidatas mulheres no Brasil? Temos aqui a Cláudia. Por que são tão poucas? Porque não se questionou esse valor. No começo, a escravidão no Brasil acabou em 1888. E se não tem nenhum movimento na sociedade para dizer, bom, a gente tem uma parte importante da sociedade que agora está na vida pública como cidadão. Onde é que está essa gente no cânone? Está posta de lado porque ninguém nunca pensou sobre essas pessoas, sobre nós, né? Eu sou descendente de indígena, de negro, de português, e não tenho, assim, passei anos sem ter direito à minha própria cor. É duro isso, porque não há um discurso sobre isso. Esses movimentos ativistas mais recentes, que buscam uma transformação da sociedade, eles levam que a gente fala, esse cânone não nos representa. Ele não representa a diversidade do Brasil. A gente não pode achar que a gente vai fazer curso de letras para propagar valores humanistas que são eurocêntricos, que estão centrados no livro e numa sociedade patriarcal. A gente não pode entender o nosso cânone se não tiver nele as culturas que nos constituem, as culturas indígenas e as culturas africanas. E a gente não vai, não adianta ficar forçando que tem que ler livro, eu acho que tem que ler livro também, mas que tudo se resume ao livro. A gente, 2 das 3 culturas que nos constituem, elas não são culturas escritas, são culturas ágrafas. Não é por outro motivo que a gente tem tanta música boa no Brasil, que o rap faz tanto sentido para nós. O rap é uma forma de literatura que não está escrita. É uma forma de poesia de protesto que não está no papel. A Nega MC vai falar melhor que eu daqui a pouco. Então, se a gente não entender que o rap, que o repente, que o samba, que a bossa nova, que o funk fazem parte da nossa cultura, inclusive da nossa cultura literária, a gente não entendeu nada. Porque isso nos constitui como povo, como país. E aí, para dar o contra-exemplo, um dos escritores mais importantes do Brasil, o Monteiro Lobato,
tem personagens racistas, com falas racistas. A gente vai queimar os livros do Monteiro Lobato? Eu defendo que absolutamente não. Ele constitui a nossa cultura. Ele é de um momento histórico em que, quer dizer, ele cresce como filho dos senhores de uma fazenda que tem escravo. Como é que você quer imaginar que essa pessoa não vai ter textos que tenham traços racistas? Faz muito mais sentido que esteja lá no cânone da nossa literatura o Lima Barreto, que sofre o racismo, e o Monteiro Lobato, que é de outra classe social, e que estão colocados ali nessa mesma situação. E que a gente possa historicizar isso, entendeu? Isso é parte da nossa história. Botar fogo, botar fogo em livro não vai resolver nossa situação. Continuar excluindo aquilo que nos constitui, as culturas indígenas, as culturas africanas, todos os migrantes que chegaram no Brasil, os italianos. O Brasil foi o terceiro país do mundo que mais recebeu italiano no começo do século XX. É a maior colônia de japoneses fora do Japão. Se a gente não entender que isso é o que nos constitui e achar que é Mozart e Cervantes e Da Vinci, a gente vai continuar esquizofrênico, assim. A gente tem que entender que o racismo é parte da constituição da nossa cultura. Sem reconhecer isso, continuar com essa historinha de democracia racial, a gente não avança. Então, assim, tem que olhar para aquilo que nós somos e tem que ter pluralidade para poder caminhar adiante. Então, tem um escritor argentino que tem uma formulação bem legal, que é a última coisa que eu vou falar, juro. Ele diz que o que a gente precisa buscar é um anti-humanismo, ou seja, a gente tem que ir contra a ideia do humanismo. Só que esse anti-humanismo não pode ser fascista. Porque, então, não se trata de botar fogo no Mozart, nos livros, na cultura, em tudo aquilo que nos constituiu por séculos. Aquilo não nos representa mais. A gente precisa entender que tem que ter isso e que tem que ter as outras vozes. Que o cânone não pode ter uma voz só, ele precisa ser plural. Então, é esse meio de lugar que você não é nem essa barbárie que está colocada na presidência da República no Brasil, para dar um exemplo, ou na dos Estados Unidos, para dar outro, nem achar que a gente está no século XIX, que a Manfrim vai colocar o disco do Beethoven e imaginar que está na Europa, porque não é assim também. É entender o nosso lugar nesse mundo. Buscar, então, um anti-humanismo não fascista. Obrigado, gente. Desculpa ter comido 6 minutos aqui do tempo. E vocês têm todo o espaço do mundo. Eu não sei, eu nem sou boa nessa coisa de falar para você. Vou pedir para vocês falarem cada vez mais, então não se preocupem com isso. Tenho certeza que quanto mais vocês falarem, mais eu vou querer ouvir. Como eu fiquei super curiosa agora em relação a numa próxima vez aprofundar essa questão do anti-humanismo aí, porque me parece uma questão muito. Eu que sempre me coloco como uma humanista, você trouxe coisas que eu não havia pensado ainda, né? Porque às vezes a gente tem que retomar aí os conceitos e as palavras e dar novos significados a ela, né? A elas. Eu estava para estar com vocês hoje, eu estava relendo algumas coisas da Sueli Carneiro sobre a questão de raça, né? Por que às vezes, por exemplo, eu tenho uma companheira de bancada que ela prefere, ela que é negra, retinta, porque eu me considero negra também, porque eu sou filha de mãe preta e pai, neto de índio, então, só que eu tenho uma pele mais clara do que as minhas irmãs, né? Então, muitas vezes, essa é uma questão que foi, porque, assim, branca eu nunca fui vista na vida, eu sou periférica, estudei na USP, e quando você fala, Wilson, me faz pensar nisso. Nos espaços dos pianos, eu jamais fui vista como branca, jamais. Eu já fui convidada para inúmeras mesas para falar como é não ser branca dentro da universidade pública, né?
E acredito sim que essa pluralidade que você fala, ela se dá pela presença das pessoas, né? As pessoas transformam os discursos, né? Então, essa diversidade, quando essas pessoas chegam na Federal, ou chegam na USP, ou chegam em qualquer lugar que seja, elas trazem seus corpos, seus discursos, suas experiências, e isso por si só causa uma revolução, que as pessoas parece que não estão preparadas ainda. Agradeço muito pela sua fala inicial, daqui a pouco a gente conversa mais. Agora vamos para Neg MC, é isso, né, que a gente combinou? Pode ser, Neg MC? Claro, estão me ouvindo bem? Sim, aqui sim. Neg MC, antes de você continuar, só dizer que a gente já tem uma pergunta do chat, do Caio Baltazar, que é uma pergunta que eu vou colocar, vou deixar o Wilson pensando nela, e daí no momento do debate a gente volta com essa questão, tá bom? Que é, ele pergunta ao Caio Baltazar, Wilson, como deve ser então a leitura dos clássicos, analisando a técnica? É essa a pergunta, então eu deixo aí com você, tá bom? Tá no nosso chat aqui também. Obrigada, Nega MC, perdão, pode continuar. Imagina. Boa tarde a todos. Estou muito feliz com o convite que foi feito para mim. Quero agradecer a cada um dos envolvidos nessa roda. A Wilson, adorei suas palavras, acrescentou muito para mim. E também quero saber um pouco mais sobre esse humanismo depois. Bom, vou começar me apresentando. Meu nome é Thalita Silva. Eu não sei nem onde eu... Meu nome é Thalita Silva, mas nos movimentos culturais me chamam de Nega MC, prefiro assim. Bom, sou mãe de duas meninas lindas. Uma é a Beck Yasmin, que é a mais novinha, tá? Faz 7 meses amanhã. Minha outra neném grande é a Clarinha, de 4 anos, Maria Clara. Bom, eu sou mãe preta, periférica, sou MC, poeta, escrevo minhas letras de rap e também sou microempreendedora, né? Eu trabalho com micropigmentação, coisas da área de estética, quando eu não estou escrevendo. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre o meu convívio no meio do hip hop, né? Que é o tema que assim, eu acho que encaixa muito bem nisso, nessa nossa roda, e é o que eu carrego comigo. Então, vou falar um pouquinho sobre minha vivência como mulher preta no meio do hip hop. Eu comecei a escrever com os meus 8 anos de idade, eu já escrevia poesia, sempre gostei. Eu cresci em um lar evangélico, então assim, eu já cantava na igreja. E meus irmãos mais velhos, eu sou filha única de 4 irmãos homens. Tenho 4 irmãos homens e eu sou a única mulher. Então, assim, eles sempre gostaram muito de rap, sempre ouviram muito rap, pegavam as fitinhas da minha mãe de louvores da igreja e gravavam rap em cima, ela ficava maluca. E assim, e eu fui crescendo nisso, gostando de ouvir rap. Minhas referências sempre foram Sabotagem, né, RZO, Racionais. Sempre gostei muito. Então eu comecei a escrever. E com o passar do tempo, assim, eu fui trazendo isso para o meu dia a dia. Então, eu busquei conhecer os movimentos culturais quando eu cheguei na minha pré-adolescência. Tinha um evento que acontecia aqui na cidade de São Carlos, que se chamava Resgatando Valores. É um evento que acontecia todo ano, onde convidavam artistas de fora, principalmente cantores de rap, né? E acontecia ali na pista de skate do Santa Felícia. Então, assim, foi a primeira apresentação que eu fiz, assim, para um número grande de pessoas, onde eu cantei minha primeira canção, só que logo ali eu já tive uma experiência ruim, que por ser uma adolescente, né, tinha meus 13 anos, eu cantei com meu irmão, que é um pouco mais novo do que eu, tentaram nos barrar, porque a gente foi feliz, convidei o bairro todo, vamos lá que a gente vai cantar, não sei o que lá.
E quando chegou lá, assim, era uma coisa diferente, assim. Você tinha que ter um CD gravado para você estar cantando ali, você tinha que ter, no mínimo, um beat, né, que é a batida das músicas. E, assim, nesse dia, o que me marcou muito é que uma das apresentações era com a cantora Dinadi, que é falecida, que Deus a tenha, e, assim, ela estava grávida de poucos meses, isso marcou muito para mim. Então, assim, quando a gente chegou na escadinha para pedir para cantar, conversar e tal, eles, não, mas vocês têm CD gravado? Um dos rapazes que organizava perguntou e a gente falou, não, não temos, mas a gente quer apresentar a nossa música, é rap, é legal, criança. E eles falaram, não, mas vocês não podem, vocês não têm CD gravado, vocês não têm estrutura para isso. E nisso a cantora viu a situação, e assim ela falou, não, mas deixa eles cantar. Poxa, eu cedo um espaço o meu tempo, do meu show, e deixa eles cantar o som deles. Tipo, cantamos, a banda dela acompanhou o nosso som, porque a gente não tinha beat, e quando acabou a nossa apresentação, assim, foi muito legal, foi muito marcante para mim. Ali começou minha carreira, digamos assim, dentro do rap. E quando isso aconteceu, acabou a apresentação e ela falou assim, nunca deixe te diminuir por você ser criança, adolescente, por você ser mulher e por você ser preta. Então você vai encontrar muitos obstáculos como esse. E nunca desista, continue cantando, sua música é muito boa, continue escrevendo. E aquilo me deu um gás para eu continuar escrevendo, compondo. E assim, eu cresci num lar assim que em determinados momentos eu tive muitas fases ruins com meus irmãos, envolvimento com drogas, com tráfico, cadeia, muita turbulência para uma adolescente. Então, a forma que eu achava de pôr para fora a minha indignação com aquela situação, muita opressão policial também, a forma que eu encontrei foi o rap, a escrita, né, a literatura marginal. Então, assim, a partir do momento que eu conheci os movimentos culturais daqui de São Carlos, a gente constituiu um grupo, um coletivo, que se chamava Coletivo Lutarte. E dentro desse coletivo, a gente começou a observar que nas rodas de rima, né, no movimento, faltava muito espaço para as mulheres, assim, para as minas e também para o público LGBTQ+, né? Muita falta de espaço. A gente percebia que as rodas culturais eram formadas majoritariamente assim por homens. Então nós pensamos dentro desse coletivo, junto com outros homens, em construir um sarau voltado só para esse público. Não só, né, mas dando prioridade para as mulheres e para o público LGBTQ. Então, assim, a gente começou a trabalhar nisso e começamos a fazer esse movimento ali no Parque do Bicão, aos domingos, assim, domingo sim, domingo não, alternando. Então, assim, no começo era pouquinha gente, mas foi chegando, e assim, lembrando que as batalhas de rimas são totalmente diferentes do sarau, né? O sarau é um espaço aberto para poesia, você expressa ali o que você quiser, a sua arte em forma de poesia, em forma de música, e nas batalhas é diferente, as batalhas um MC enfrenta o outro através da rima. Então, assim, também tem isso. Tem muita muita mulher, menina, mulher, que queria se expressar, mas só tinha a batalha. Então, assim, às vezes pode se sentir mal de estar no embate ali, né, no enfrentamento. Então, o sarau é uma forma de você se expressar sem ter que se atacar, sem ter que ter isso da batalha, né? Então, assim, foi muito legal. E outro movimento que eu conheci na cidade foi o slam. Aqui nós temos o Slam das Quebradas, que é um slam muito bacana, assim, que rolava, né, antes da pandemia. E, assim, eu tive a oportunidade de participar de uma seletiva para o slam estadual, e do estadual, talvez, representar o Brasil para fora. E, assim, eu participei com mais 4 amigos. Nós passamos de fase e foi realizado ali no SESC, né, a dinâmica para ir eliminando, para ver quem iria representar a nossa cidade lá em São Paulo. E assim, eu me senti muito honrada por ter participado com mais 4 amigos homens, e assim, ter sido a única mina que participou,
e tive o prazer de passar para a próxima fase. Foi outra coisa que o hip hop me proporcionou e que eu fiquei muito, muito feliz. Meus amigos que participaram também mereciam estar ali, mas assim, também entenderam a minha classificatória. Eu me esforcei muito para chegar até onde eu cheguei. E, bom, cheguei em São Paulo, foi uma experiência surreal, conheci poetas, assim, muito foda, assim, muito pesados, né, digamos assim. Mas não passei para a próxima fase, isso não me abalou, não me chateou, porque foi uma experiência única, assim. Então, falando sobre isso, né, do quanto é grande a diversidade, assim, cultural. Só que, infelizmente, o poeta independente, o artista independente, principalmente tratando-se de cultura periférica, né, o rap, a dança, o breaking, o grafite, ainda tem muito preconceito, né, ainda tem muito isso de que coisa de marginal. Infelizmente, ainda tem pessoas que pensam assim. Eu sempre fui muito bem acolhida pela USP, né? Sempre tive momentos bons, principalmente quando rolavam os palquinhos. Eu já fiz algumas apresentações, sinto saudades, né? Inclusive. Então, assim, sempre foi um espaço que eu fui muito bem acolhida. Mas já tive problemas de ser convidada em um palquinho de outra universidade, né? E, assim, chega lá a gente ser muito mal recebido, falando do reitor, né, pró-reitor, não sei como que se diz, assim, do rapaz que ia tocar para mim ter que entrar no porta-malas do carro e fomos ameaçados, sabe? Uma coisa muito bruta por ser uma cultura periférica, sabe? Então, assim, eu acredito que ainda existe muito forte isso, mas a gente tem que continuar tentando ocupar esses espaços, entrando dentro das universidades, fazendo acontecer. Agora, infelizmente, né, veio a notícia para a gente também que estão privatizando o Parque do Bicão, que é o lugar onde a gente organizava a nossa batalha do Bicão. Isso me deixou muito chateada, porque a gente percebe que falta lazer para o jovem na cidade, para o jovem periférico, que não tem condições de pagar uma balada para entrar, sabe? E curte o rap, curte espaços abertos. Então, assim, os poucos espaços que a gente tinha para estar expressando a nossa arte estão sendo fechados, estão fechando as portas, né? Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Eu acredito que a opressão é muito forte. A gente tem vários exemplos, né? B direto, em Paraisópolis, é um exemplo, pô, um dos maiores que eu posso dar aqui, onde aqueles jovens foram brutalmente assassinados. Por quê? Porque é uma cultura que é periférica e, infelizmente, tem muita gente que enxerga isso como coisa de marginal, coisa de quem não tem o que fazer. E, assim, eu pretendo um dia viver da minha arte. Eu pretendo, eu me esforço para isso, assim, poder trabalhar com rap e levar minha mensagem para as outras pessoas de forma simplificada, objetiva. Não critico, porque hoje em dia também tem a grande diversidade dentro do rap, a diversidade de ideias, assim. Eu gosto de um rap que passa uma mensagem mais consciente. Eu falo assim do que eu vejo no meu cotidiano, do que eu já vivi, do que eu já vi, mas não critico quem faz um rap ostentação, digamos assim, né? Quem faz um rap mais para divertimento, mais para descontrair. Cada um sabe. E falar sobre isso, sobre o quanto é importante colocar dentro dos nossos movimentos culturais a diversidade de público, assim. Porque o rap nada mais é do que uma forma de protesto. Então, assim, através do rap, o rap é uma arma na nossa mão, digamos assim. Como qualquer outra música, você pode tanto levantar pessoas através da sua arte quanto derrubar. Então, assim, o que eu tento fazer através das minhas letras é mostrar o problema e apontar a solução também. Então, assim, eu acredito muito que o hip hop, no geral,
tanto na dança quanto no grafite, no rap, a gente pode muito fazer formas de protesto. Então, por isso que esses movimentos têm que ser abertos para todos os públicos, porque você vai chegar ali, mostrar sua arte e fazer a sua crítica ali, né? Sua crítica ao sistema, sua crítica contra o preconceito. Então, assim, eu sou muito a favor dos saraus por isso, porque é ali onde a gente se abre e põe para fora o que a gente tem para dizer, sem ter medo de julgamentos, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. E assim, até me estendi um pouquinho aqui, mas antes de finalizar, eu queria fazer uma poesia para vocês. Estou nervosa, gente. Uma poesia para vocês que fala exatamente sobre isso, sobre o quanto é difícil ser preto, ser preta, né? Nesses tempos que a gente está vivendo, infelizmente, com esse cara no poder que eu nem falo que é presidente, porque não me representa como presidente. Então, assim, eu acho que a gente tem que lutar mesmo contra a homofobia, contra o preconceito, contra a... Desculpa, me fugiu a palavra. Contra a humilhação que a mulher sofre, né, dentro do mercado de trabalho, na sociedade como um geral, como um todo. Então, assim, eu quero deixar essa poesia para vocês, espero que vocês gostem. E o nome dessa poesia é 4P, está disponível no YouTube como um som, né? É um som, na verdade, mas eu vou fazer em forma de poesia. Busquem lá depois, 4P, Poder para o Povo Preto. Branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. Branco vai no banco da frente, preto fundo do camburão. A bala perdida me achou, e ó que eu tava escondido. Mas como morto não fala, me taxaram como bandido. Empregada sai com a cadela, a madame fazendo as patas. Miguel cai do 9º andar, 20 mil e tá livre, a branca que mata. Sou preto mesmo e me orgulho, pra mim pardo é só papel. Polícia pra mim é entulho, entendo bagulho, eles nunca são réu. Jennifer morta na porta de casa, sonhava com basquete e piscina. Mas um anjo que criou asas e precocemente foi morar lá em cima. A Agatha Félix, só 8 anos, pretendia ser veterinária. Atingida no ódio do porco, essa raça maldita, mesquinha ordinária. O rio continua bonito, né? É você que pensa, vejo o meu povo pobre sofrido, morrendo aos montes, vermes sem sentença. Presidente, então nem se fala, envolvido até o pescoço, fazendo churrasco com picanha, enquanto para nós o que sobra é osso. Poder para o povo preto, poder para a periferia. Uns dizem que é vitimismo, outros citam melancolia. Eu digo que é a revolta, o formigueiro tá atiçado. Como já dizia o Sabota, o enxame cansou de ser injustiçado. Vai ter preto subindo na vida, melhor tu ir se acostumando, conquistando diploma e carreira, sentar na biqueira ou meter no cano. Por justiça eu tenho uma tara, no Brasil essa fita é um porre. Preto em carrão é traficante, mas quem vê cara nunca vai ver corre. E a branca chorando que na pandemia, tadinha nem pode ir pra academia, ir lá na favela sem saneamento, o povo sofrendo por desinteria. Aposto que após esses versos pode surgir uns lote otário, falando em racismo reverso, bato neles até virar ao contrário. Correndo contra o tempo eu estou, não sei se é um dia menos ou mais, mas enquanto morrer um dos meus, mais motivo tenho para não olhar para trás. Poder para o povo preto. É isso. Eu encerro minha fala por aqui. Obrigada. E tamo aí, vamos seguir, não vamos nos deixar abater e nem abaixar a cabeça para ninguém, né? É isso, obrigada. Vou continuar acompanhando aqui. Obrigada, querida. Essa poesia, esse rap já daria um outro debate, né? De mais há muito tempo. Me fez lembrar também de um poema do Wilson que eu gosto muito, que chama. É uma coisa incrível também. Hoje mesmo eu tinha ouvido essa sua música, Thalita. Está dando um retorno para vocês? Se vocês puderem silenciar o microfone. Eu tinha ouvido hoje, eu vi também, eu estava olhando o material de vocês, eu vi novamente, eu vi esse poema. Obrigada por isso.
E vamos para a Manfrim agora, para a gente poder ter um tempo de conversar entre nós três e com as pessoas que estão presentes. Por favor. Manfrim. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Neguemci. Boa tarde, Wilson. Agradecer, primeiramente, ao convite da Cláudia, do Centro Cultural, e agradecer a seguir após essas duas falas, assim. Neguemci mexe muito comigo, me deixa muito movida a pensar a diversidade a partir da prática em arte, né? A partir da existência. Eu acho que essa diversidade de linguagem é um pouco o que eu busco e um pouco do que eu vou tentar colocar aqui na minha fala. Então, muito obrigado, porque no seu rap está presente o que eu jamais vou conseguir traduzir aqui em qualquer filosofia ou prática falada de arte, né? E o Wilson também, se ele me permitir, eu anotei duas pequenas coisas que eu queria também tentar conectar ao meu pensamento, porque parece a primeiro momento que é divergente, diversidade, divergente, mas na verdade talvez esteja ali dialogando, assim, né? Eu sou a Manfrim, falo daqui de São Paulo, capital, mas eu sou natural de Ribeirão Preto, que é do interior também. Atualmente moro aqui porque eu estou defendendo minha pesquisa no mestrado da USP, com orientação do Ferdinando Martins, e eu estou terminando um mestrado que tem um recorte historiográfico sobre a prática artística, cênica dos corpos travestigêneres, né? E um pouco também dos corpos não binários, dentro ali do recorte do século XXI. Então, pensar essa diversidade, para mim, nada mais é do que pensar a minha prática, pensar a minha vivência dentro das artes, né? Eu comecei a fazer teatro, né? Teatro, com T bem grande, com O no final. Depois eu vou falar porque que eu acho que eu comecei fazendo teatro, mas não faço mais hoje. Mas eu comecei em Ribeirão Preto, e depois de uma vivência ali, eu comecei a ingressar à universidade e entrei pelas cotas. Né? Como o próprio Wilson diz, eu sou fruta desse movimento de cotas que existe dentro da universidade. Eu entrei por uma cota que era a cota social, né? E hoje em dia a gente ainda está debatendo cotas como, por exemplo, a cota trans, que algumas universidades no sul da Bahia têm, mas não é uma cota que às vezes até ri, né? Quando você fala de cota trans, da possibilidade de ter um recorte trans para o ingresso na universidade, as pessoas falam, não, mas a gente está menosprezando a existência trans, né? Aquele velho discurso também, que quando se falava em cota racial, mas o negro, ele tem um conhecimento inferior, e a gente perceber que, na verdade, a cota não tem a ver com o indivíduo, tem a ver com a estrutura que esse indivíduo está inserida e as possibilidades que deram a esse indivíduo. Então, a cota ela não é uma correção particular, né? Então, eu entro na universidade a partir dessa cota social, eu sou moradora, minha família é moradora do Simeone, inclusive minha mãe está aí assistindo, um beijo para a dona Célia, que é um bairro de periferia, um bairro que tinha briga de facção quando eu era criança, né? Hoje em dia já é outra realidade, né? É uma única facção, né? Mas antes tinha briga de facção, então era um bairro onde eu não tenho outras pessoas próximas a mim que eu sei dizer que entraram na universidade ou entraram numa pós-graduação pública, né? Eu mesma não entrei na USP, na graduação, e não foi por falta de tentativa. Eu fiz a minha universidade em Brasília, porque a priori a USP ela tem um recorte ali, que era muito grande, que mesmo a partir das cotas, eu sempre estudei em escola pública, estudei em escola de bairro, onde eu também fiz a minha prática de teatro, né? Isso não me foi suficiente para adentrar a Universidade de São Paulo, né? Eu precisei fazer uma universidade fora, em Brasília, depois ainda fiz uma universidade em Salvador, eu fiz 2 cursos, eu fiz interpretação teatral em Brasília e direção teatral em Salvador. Depois disso, que eu consegui, talvez, ter uma bagagem
para discutir e ingressar ao USP, onde eu faço meu mestrado hoje, sobre os corpos travestigênicos. E aí, vou saltar para a pergunta que a Cláudia me passou, que é sobre o que é a diversidade artística, né? E aí eu falei que eu penso diversidade porque eu penso eu, mas não porque eu me entendo como este outro. Porque quando se fala em diversidade, a priori, eu acho uma palavra complicada, né? Diversidade etimologicamente vem do latim diversitas, que é essa coisa a variedade, né? A variação. Ou seja, há uma norma e há o que varia. Essa noção de que a diversidade é o outro, e aí eu trago o Lacan para a gente pensar essa questão do outro, ou seja, nós todos estamos fazendo outra coisa, mas parece que a diversidade nunca vai conseguir fazer o mesmo que a norma faz, né? A gente faz teatro de diversidade, a gente faz música de diversidade, mas parece que a gente nunca consegue fazer só música, só teatro. Aí, nesse sentido, parece que a minha fala vai contra a fala do Wilson, né? Da valorização da questão da diversidade e o porquê isso é importante na política pública. Mas eu destaco isso, mas eu vou retomar isso pensando representatividade. Porque a diversidade, como linguagem, ela pressupõe esse outro, então parece que se legitima de uma forma. Por exemplo, a Renata Carvalho, ela fala muito que ela era muito convidada para falar sobre a arte trans, mas pouco convidada a falar sobre a arte. Parece que a gente não está podendo falar normal. A gente precisa sempre estar defendendo uma política, sempre defendendo uma perspectiva que não é a da linguagem específica. Mas, ao mesmo tempo, quando me perguntaram o que é diversidade artística, eu, com um olhar que eu busco ter numa tentativa fracassada de ser decolonial, eu penso a diversidade artística como essa possibilidade de não fronteiras de linguagem. Então, nesse sentido, a Coletiva Profanas, que é o trabalho da coletiva que eu participo, se identifica como uma linguagem diversa, onde, na verdade, no meu mestrado eu tenho que usar a palavra desobediência. Essa diversidade é o que diverge, é o quê? É o que desobedece. É o que fala, não, eu não vou fazer desse jeito, ou eu não sou desse jeito, eu desobedeço, né? E aí, puxando por aí, é difícil achar que linguagem que realmente obedece, né? Esses cânones, né? Quando eles estavam se fazendo, eles sabiam que eles eram cânones? Eles estavam obedecendo, ou talvez eles também estavam desobedecendo, e essa nova norma foi colocada ali como um cânone. Então, a diversidade como linguagem me parece uma possibilidade da gente pensar fora da colonização. Então, eu não faço mais teatro, porque como eu vou falar contra uma colonização, sendo que eu estou trazendo uma estrutura de linguagem que é fruto da colonização. E aí eu me vejo um pouco na vontade de botar fogo em tudo, como você fala, de saber que isso não vai adiantar, mas, sei lá, fazer uma dança em volta disso. Quem sabe os ancestrais do futuro recebam essa energia e, enfim, a possibilidade de quebrar as linguagens, ela é um caminho de eu utilizar esses cânones, eu ler esses cânones, estou até curiosa na resposta sobre como trabalhar esses cânones, mas utilizar esses cânones sem necessariamente utilizar a linguagem, a norma que eles estabeleceram. Então, a diversidade seria, literalmente, desobedecer o próprio autor, a própria proposta do que ele coloca, né? E, nesse sentido, o olhar autobiográfico, por exemplo, sobre todos os acontecimentos, né? O olhar autobiográfico, ele nada mais é do que uma tentativa forte de eu pensar o meu local de fala, né? Sempre, toda criação é autobiográfica.
como que a Negue MC vai se distanciar da realidade dela, né? Como é que ela vai falar sobre outra coisa? Sempre a partir dela, mesmo que ela pegue um texto, é sempre a partir da vivência dela, o tom de fala, o posicionamento. Então, pensar o autobiográfico não é mudar a vertente. Eu acho que pensar o autobiográfico é pensar esse local que esse corpo reside e fala. E aí, me encaminhando para essa questão do porquê que eu acho que, na verdade, eu estou concordando com a fala do Wilson de que é necessário ter o pensamento de diversidade, apesar de achar que essa diversidade indica que eu sou o outro, ou, no caso, o corpo, o outro seria o corpo feminino, né? Simone de Beauvoir vai falar desse outro feminino. Aí vem o feminismo negro e fala, não, tem ainda o outro da outra, né? E aí vem as travestis pretas e fala, calma, calma, é a outra da outra. E se o caso essa travesti preta for moradora de rua, ela não é nada, nem a outra. E aí vem J. Mombassa perguntar, pode um cu mestiço falar? Que é um texto que quem não conhece, joga agora no Google, porque ela tem tudo disponibilizado, e ela vai falar sobre, pode um cu falar? Pode a margem da margem? Eu posso trazer como um assunto legítimo para dentro da universidade uma filosofia anal, né? E a filosofia, nesse sentido, trago a experiência do Boaventura Santos, das filosofias do Sul, e aí a gente vai pensar nesse Sul como esse cu do mundo, esse espaço que é marginalizado, que é colocado como a outra, como a diversidade. Mas aí sim, então vamos falar de diversidade? Então, se o olhar é sobre a diversidade... Ai, gente, tem alguém tocando aqui em casa, me desculpa. Não vou atender, agora não dá. O olhar da diversidade, ele importa... Aí um ponto bem pessoal. Se ele está diretamente ligado à representatividade. Se a diversidade é tema, falar sobre a negritude, falar sobre a transgeneridade, isso é visto como diversidade, mas na prática está apenas dando material de empoderamento para os mesmos brancos, cisgêneros, homens, héteros e magros que se colocam como eu. Então, a diversidade ela tem que estar conectada à representatividade. O que é representatividade? Eu ter as pessoas daquele tema falando sobre aquele tema. Não porque elas são mais ou menos capacitadas para falar aquele tema, mas porque ao você colocar ela ali para falar, você está entendendo também o poder que a arte tem no plano social. Então, ao me trazer aqui, você está trazendo provavelmente seguidores, me sigam nos Instagrams, Manfrim, @coletiva profanas. Isso já é um poder, isso já é alguma coisa. Eu estou fazendo aqui laços, estou conhecendo pessoas, isso também é um poder. Então, quando a gente encara que a representatividade ela está além daquele momento da obra, a gente está falando, de novo, ali do local de fala, porque eu entendo que o processo artístico, eu entendo que a autoria artística, muitas vezes, é mais importante do que a obra. Por isso que parece difícil responder, mas esse determinado artista era racista, vamos cancelar a obra dele inteira? Vamos! Claro que vamos! Porque de forma... Assim, sou eu sou porque ele está inserido numa realidade, num contexto, numa experiência. Sim, ele reflete aquilo, mas a obra dele não é o que sem esquecer ao redor, entende? Se ele estivesse em outro momento, talvez ele não seria racista, mas aquela obra representa o resultado daquela experiência daquele autor. Então, não é um cancelamento, mas é sim um esclarecimento, um escurecimento sobre a questão, né? Se o autor era nazista, o autor era transfóbico, vamos então destacar essas perspectivas, né? Eu vou encaminhar
minha fala para o final, o Wilson, ele disse olhar para o que somos. Essa representatividade, representatividade não, ele falou da diversidade como esse olhar para o que somos, algo do tipo, né? Tentei. Tô ocupada! Gente, estão batendo aqui na porta. Desculpa, louca. Tô ocupada. Desculpa. Esse olhar para nós é a importância da diversidade, porque o nós é quem está fazendo. Então, se não for para pensarmos como um centro, a diversidade como um movimento que traz para o centro, e não a diversidade como essa diversidade que estabelece o outro do outro, aí sim ela é positiva, sem ser positivista, óbvio, mas ela é um caminho do qual, por exemplo, a decolonização talvez vai entender como melhor, né? Como um caminho. Pensar a diversidade como essa elaboração do outro, né? Isso é binário. E aí a resposta, aí já um longo processo, seria a não binariedade. A não binariedade não é o outro do outro do outro. A não binariedade está, né? Mas queria fechar com isso. Acho que eu fui abrir bastante, mas eu acho que é mais para provocar. A não binariedade é retórica. E eu aprendi isso com a Mama Butler, que às vezes é mais importante a gente lançar, e para nós mesmas algumas coisas vão ser bacana aí para a gente conversar. Mas agradecer novamente, Cláudia, que está sendo incrível estar aqui com vocês. Desculpa aí o agito, querida. Morar na periferia é isso aí. Eu moro aqui do lado da USP, estou do lado da USP de São Paulo. É uma região que tem diversas favelas aqui. E eu adoro morar aqui, a gente trabalha ativamente com a galera daqui. Mas é isso, é todo mundo aqui dentro de casa. Obrigada, Manfrim. É isso. E a pessoa que está na sua porta? Se foi? Tá aí, gente? Fiquei preocupada agora. Você... Manfrim traz outras... Gente, cada um de vocês traz um, né? Muito bem. Um áudio o seu, Manfrim? Desculpa. Você pode silenciar o seu áudio? Acho que dá retorno na minha caixinha aqui. A conexão é ruim. Valeu. E o que Manfrim traz sobre a questão da diversidade, né, e da etimologia, e de pensar da norma, se a gente estaria falando de uma norma e de tudo que diverge dessa norma, me fez lembrar de um encontro que eu tive com o professor Atier, que é um desembargador, e que a gente estava falando sobre filosofia, e ele traz a questão aí do ponto de vista dele da legislatura, do judiciário, que é a mesma, né? Que ele fala, se você pensar bem, toda a nossa legislação, a construção do sistema judiciário, ela é toda baseada nessa mesma norma que o Wilson traz como a norma do humanismo, né? Por mais que a gente porque ele olhou ele trouxe uma questão de fundo, né? E você traz também na palavra diversidade. Ele fala, todo o nosso sistema judiciário está calcado no homem médio romano, que também não tem nada de universal, assim como esse humanismo que a gente fala, pô, eu sou humanista, estou calcada nessa ideia de igualdade, de democracia, mas no fim a gente está sempre tratando de uma base que não nos representa de fato, né? Então, gostei muito. Eu acho que vocês estão falando, eu não vi divergências de fato nos conceitos aí trazidos. Acho que eles vão por linhas muito específicas, né? Mas tem uma outra questão também, aí eu entendi que vocês divergem, que é do ponto de vista do que a gente faz com a produção artística, que traz momentos históricos, junto com eles uma leitura de mundo, uma leitura cultural e uma leitura artística do movimento social,
que muitas vezes é isso, é transfóbica, é homofóbica, é racista. O que a gente faz com isso? É o debate da vez também. Pelo que eu compreendi, o Wilson pode falar mais sobre isso, mas o Wilson é partidário de que a gente contextualize esse material e não simplesmente o queime. E Manfrim é a favor de queimar e Nega MC bateu palmas aí. Acho que estamos 2-2, porque eu, como Wilson, também sou a favor de não simplesmente tirar a estátua do Borba Gato lá de Santo Amaro, a minha região, próximo da minha região, né? Eu sou periférica lá da Pedreira, mas de dizer exatamente quem foi Borba Gato, para as pessoas não acharem que a gente só está queimando ali o Borba Gato e arrancando ele, sem dar uma explicação, né? Tem uma outra vertente ainda que diz, e se a gente colocar num espaço específico, tirar dali, deixar que as pessoas parem de olhar para aquela coisa horrorosa, porque é horrorosa também a estátua do Borba Gato, colocar num lugar específico e dizer, ó, isso retrata isso exatamente, se a pessoa era isso, estava no momento assim. Tem muitas vertentes aí. Agradeço, então, Neguemici, tanto nesse homem médio aí, né, como essa norma, esse homem médio romano, ou nesse humanismo, que o Wilson retratou, a mulherada também nunca está presente, viu? A gente não existe em lugar nenhum, a gente não está em lugar nenhum. Então, eu vou abrir novamente para vocês. Queria saber se a gente pode começar aí com o Wilson respondendo a questão que o espectador colocou. Eu não vi nenhuma outra questão aqui, então a gente pode abrir para as falas de vocês, caminhando para o final nessas falas, para ver se tem coisas que vocês querem esclarecer uns com os outros, e caminhando para essa finalização. Vamos lá? Wilson. Obrigada. Gente, bom, queria começar agradecendo a Manfrim pela generosidade de me ouvir e de dizer coisas a partir disso. É sempre muito bom, assim. Eu vou pensar muito, Manfrim, sobre o que você falou da diversidade. Eu não tinha pensado nunca por esse lado. Quando eu falei sobre essa ideia de bagunçar o cânone, talvez a palavra mais precisa, eu não sei se eu usei ela, se eu usei outra, seja pluralidade. Eu acho que faz sentido que haja muitas vozes de muitos lugares diferentes. Eu acho que isso sim é no fim das contas, aquilo que nos representa. Mas eu vou pensar com carinho e com cuidado, e depois a gente, enfim, quando a gente estiver offline, eu vou te pedir referências para a gente avançar nisso. E agora eu quero responder a segunda coisa sobre botar fogo ou não botar fogo. Como disse, né? Eu vim aqui falar, assim, essa fala que eu estruturei para trazer aqui é uma fala que tem a ver com o meu lugar na universidade. E a universidade é a coisa, é das instituições, por definição, mais conservadoras. E conservadora num sentido negativo, né, que a coisa não avança, mas conservadora num outro sentido de conservar, de manter um conhecimento. Então, de uma perspectiva da minha área de pesquisa, de formação, eu acho fundamental que a gente releia tudo sempre. Então, se um dia as pessoas começaram a se dar conta, assim como um dia as pessoas começaram a se dar conta que tinha muito racismo no Monteiro Lobato, nesse mesmo dia as pessoas começaram a se dar conta que tinha uma reflexão muito importante do Machado de Assis sobre o escravo, sobre o negro, e para mim essas coisas funcionam juntas. Eu não consigo dizer, vamos eliminar o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato tem coisas muito boas, muito positivas, mas não é isso que se trata. Ele tem um pensamento racista ali
na obra dele tem personagens racistas. É importante que a gente conserve isso olhando para o que isso é no seu tempo. Então tem que historicizar, da minha perspectiva, daquilo que eu estou defendendo aqui, tem que historicizar e ver, ó, isso aqui é uma fala racista. Porque se a gente silencia as falas racistas, elas continuam e a gente não reconhece. Então é importante dizer, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma fala racista. E aí eu acho que isso tem um efeito, porque tem sido parte da nossa história apagar e silenciar a diferença. Seja a diferença que é produtiva para a gente, seja essa diferença racista ou fascista. Eu acho que precisa reconhecer na história. A gente não pode tolerar. No presente, a gente não pode tolerar isso. Mas na história, a gente precisa reconhecer. Inclusive porque é um cara que tem uma importância na história da literatura. Eu não sei se eu diria a mesma coisa sobre a estátua do Borba Gato, porque eu não vejo nenhum motivo para aquele trambolho estar em pé. Eu passava todo dia por aquela porcaria. Eu sou da Zona Sul, só que eu não vou para o lado da Cláudia, eu vou para o outro lado, eu vou ali para o Capão Redondo. Então, eu não sei por que aquilo tem que estar lá. Aquilo não tem importância na história da arte, aquilo representa, assim, eu acho que a grande diferença é que uma estátua grande como aquela, ela tem uma função de ídolo, de exaltar uma certa figura. Aí eu acho que tem que derrubar aquilo mesmo. Eu não acho. Assim, se alguém me dá uma boa justificativa, por exemplo, lá no Parque do Ibirapuera, tem o monumento às bandeiras do Vitor Brecheret, que é um negócio bem legal. Também é uma apologia aos mesmos bandeirantes, mas ali tem uma proposta estética que é bacana, assim. Então, aquilo se justifica artisticamente. Agora, aquele trambolho da Avenida Santo Amaro, eu derrubo, aquele eu derrubo. Era isso. E eu quero fazer uma provocação, já que nós estamos nesse clima, eu quero fazer uma pergunta para a Nega. Eu não sei se ela está me ouvindo. Oi, agora ela me ouviu. Nega, eu achei lindo o seu rap, mas eu tenho uma pergunta para te provocar. Por que você fala em primeira pessoa negro e não negra? Por que você não fala como mulher? Você fala no masculino? Acabou minha provocação, gente. Era isso. Eu já respondo. Wilson, nunca parei para pensar nisso. Isso é algo muito importante. Eu nunca parei para pensar nisso, mas já me fizeram essa pergunta. Meu companheiro já me falou sobre isso, sobre eu falar dessa forma. Hoje em dia, talvez eu trocaria o preto por prete, né, para representar a todos. Então, é mais pela forma que eu cresci, assim, me referindo a homens e mulheres como todos, como pretos. Então, talvez como está mudando muito isso, a partir de agora, talvez eu escreva de outra forma. Eu já parei para pensar nisso, sobre a linguagem neutra, né? Porque eu acho que isso é um tema muito importante, que tem que ser discutido também. E para não me referir a ele ou ela, né? Usar a linguagem neutra. Muito interessante sua pergunta e vou pensar sobre isso. Tá, eu não sei, eu acho esses encontros, como eu sou da área de pedagogia do teatro, né, que é também um núcleozinho assim bem pequenininho lá na ECA, pensar quanta coisa hoje foi discutida, quantas perspectivas. Tem uma coisa que eu gosto muito de pensar, e vocês falaram sobre isso, o Manfrim falou sobre isso, de que o debate seja evocado e seja desenvolvido pelos sujeitos do próprio debate, né?
Então, se a gente está falando de determinados assuntos, que a gente evoque ali não só os assuntos, mas as pessoas que estão envolvidas nos assuntos. Quando a gente faz isso, a gente provoca deslocamentos, né? Como o que aconteceu agora, de dizer, poxa, eu nunca pensei nisso. E eu, quando ouvi a música, eu não ouvi isso. Para mim, ela estava falando negra. Como mulher, quando eu ouvi, eu não ouvi. Então, assim, o quanto a gente consegue ampliar as nossas possibilidades quando a gente tem isso. Pluralidade, né? Representatividade. No começo do meu discurso hoje, eu falei um pouquinho disso, falei diversidade, mas falei que todas as nossas ações no setor cultural a gente tem tentado trazer, independente de qual seja a questão apresentada, a representatividade e a pluralidade, porque também conhecemos os nossos espaços, o quanto eles são conservadores e preconceituosos, e que a gente tem feito um esforço nesse sentido. A Nega MC levantou o dedinho, você queria falar, Nega? Ou foi a neném que acordou? Não, não, não. Outra coisa que eu quero falar, me deu um estalo aqui. Como eu disse anteriormente, por eu ter crescido em um lar composto por mais homens, só eu e minha mãe de mulher, e 5 homens na casa. Assim, desde que eu comecei a escrever, eu nunca me envolvi no mundo do tráfico, eu nunca me envolvi com drogas, eu nunca tive envolvimento com polícia, diretamente falando, né? Então, assim, eu sempre escrevo muito como se eu fosse um dos meus irmãos, sabe? Como se fosse um dos meus irmãos falando, porque tudo que eu vi eles passando, assim, eu peguei muito para mim, isso, muito para mim. Então, tudo que eu coloco para fora até hoje é como se fosse um preto, mas representa as mulheres também, porque tem muita mulher preta que sofre também, né? Pretos no geral, pretos. Então, assim, eu parei para pensar nisso e era só esse comentário mesmo. Não, E perfeito. só mais uma coisinha sobre a fala da Manfrim. Eu tinha escrito no meu caderninho e acabei não falando. Quando a gente fala sobre a diversidade, eu entendi muito o que você quis dizer, porque é o que eu queria dizer, mas em outras palavras, sobre a representatividade, né? É assim, dentro principalmente do hip hop, falando assim, tem a diversidade, mas tem também uma certa apropriação, digamos assim, de pessoas que não. Por exemplo, tem um MC, ele faleceu, que era um MC assim, reaça, com ideias super fascistas, mas que se apropriava do rap para lançar o seu rap de direita, para falar sobre assuntos que não condizem com o que o rap prega. Então, por isso que é muito importante falar sobre a representatividade. Não basta ser a diversidade. Tem que representar o que você tá falando ali, o que você está pregando, né? Então, muito importante essa fala dela, eu gostei. E muito obrigada, Wilson, pela sua pergunta. Me fez refletir demais, eu vou ficar pensando nisso a noite toda. Gente, acho que estamos encaminhando aí para o final, não surgiu nenhuma pergunta de fora aqui, nesse momento, mas eu acho que a gente tem tempo aí para as falas finais. O Wilson falou um pouquinho, Nega MC, Manfrim, você quer fazer uma fala final aí, mas quem quiser fazer uma fala final para a gente encerrar, de antemão já agradeço a equipe aqui que nos apoiou, agradeço quem nos assistiu, agradeço o Edson aí, meu parceiro de trampo no setor cultural, meu irmão camarada, que estamos aí nas lutas, e toda a equipe do Centro Cultural que está por trás. E é isso. E muito obrigada por vocês terem aceitado ter vindo, estar com a gente e ampliar esse debate cada vez mais. Manfrim? Eu, nesse clima de provocação agradável que, que a gente está fazendo, né? Gostei muito da provocação que o Wilson fez a Cláudia sobre a estátua do Barba Gato, né?
Mas aí eu pergunto, né? Porque ele falou dessa crítica à construção do herói, né? Monteiro Lobato não constrói heróis para as crianças, de certa forma, para essa leitura, né? Então eu acho que é totalmente sobre a contextualização, né? Eu falei rapidamente quando eu falei disso, mas eu acho que é isso, é dar de fato local que aquele local está inserido, né? É racista, isso aconteceu, mas aí eu acho que a questão, por exemplo, da pluralidade, que eu conecto a questão da equalidade, não da igualdade, né? Há corpos que foram por muito tempo esquecidos e há corpos que foram por muito tempo lembrados. Então, eu gosto muito quando a gente pensa de, por exemplo, 30 anos das pessoas trans fazendo só pessoas trans. Aí eu replico isso, 30 anos sem literatura infantil racista. Só 30 anos. Depois a gente retoma Monteiro Lobato. Mas é porque talvez a nossa sociedade ainda não entendeu. Eu ainda não entendi o que é ser racista. Então eu queria dar uma sumida na estátua do Borba Gato de todas as linguagens. E aí talvez daqui a 30 anos eu retomo esse conteúdo, assim. Então, porque esses heróis, eu sinto que eles estão presentes metaforicamente em tudo. E a gente ainda não está preparado como um todo para poder falar sobre essas obras, né? Então, se a gente conseguisse, por exemplo, esse movimento, às vezes, agressivo, que o movimento Monarte das artistas trans tem, de não vai fazer pessoas cis, não vai fazer pessoas trans. Ele é agressivo, mas ele é porque se realmente a gente ficar 30 anos fazendo isso, a gente vai ter a contratação de muitas pessoas trans, isso vai se naturalizar um pouco, e aí sim a gente pode começar um debate sobre a transfobia no Brasil. Porque no momento agora, a gente nem consegue, nem nós, pessoas trans, reconhecermos figuras e iniciar um debate sobre a representatividade. Mas é mais uma provocação, assim, acho que estamos todos caminhando pelo mesmo caminho, assim, às cegas. Isso. Agora é pensar sobre que é a sua última provocação aí, porque foram muitas. Agradeço e acho que talvez, né, a gente devesse conversar sobre isso aí em breve. Acho que cada um de vocês trouxe aí questões muito boas para serem desenvolvidas com mais tempo. Vamos pensar sobre isso. Sim, fiquei bem empolgada aí de umas linhas do debate que todas trouxeram aqui. É isso, gente, terminamos. 6h36, Wilson vai dar aula. Neném acordou? Qual é o nome da neném? Que linda, acordou. Acordou, tá mamando. Acordou, é a Beca e a Yasmin. A Bequinha. Olha lá, quer dar um ar da graça. Oh, meu Deus, coisa fofa. Já participou da live, pronto. A gente estava esperando essa presença ansiosamente. O vizinho de Manfrim já sossegou lá fora, está esperando o Manfrim terminar a live para ir conversar. E é isso, gente. Só agradecer. Obrigada, gente. Vem cá, Clarinha. Dá um oi pro pessoal e aí quebra tudo. Oi, tudo bem? Que lindo. Gente, é isso. Muito obrigada. Fiquem bem, isolados. Ainda temos pandemia. Se cuidem. Falamos em